Bem-vindo, eu sou Léo de Paiva do Luso Sagrado e hoje eu vou trazer para vocês a informação do como calcular pela sua data de nascimento o seu destino, o que a gente chama na nossa cultura afro-iorubana, né, como Odus. Odus significa destino. Esse destino ele tem dois viés de acontecimento, né? Ele é o karma, aquilo que a gente tem que pagar de negativo da nossa vida, e dharma, aquilo que a gente tem que colher da nossa vida. Bacana? Então, o que você vai ter que fazer agora? Papel e caneta na mão e sua data de nascimento, vamos aprender a calcular, tá bom? Beleza? Pega lá, lápis, bonitinho, caneta, papel, vamos calcular. Bacana? Vamos lá, prestou atenção então, né? Você vai calcular a sua data de nascimento e aí você vai adquirir 5 números pela soma. Vou explicar bem bonitinho aqui com vocês. Esses 5 números, eles têm que ser divididos por 16, tá? O número máximo que a gente vai chegar dessas contas é o número 16. Se der, por exemplo, assim, 20, 2 mais 0 é 2, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Enquanto você vai pegando aí, se preparando, eu vou explicando. Existem uns 16 caminhos que eu tô aqui na minha escolinha aqui, na Luz do Sagrado, né? E eu tô fazendo esse vídeo de caridade, que já são 00:40, e o horário que a gente tem para gravar vídeo para vocês. E aqui em casa, com nossos estudos de espiritualidade, você vai aprender isso e ter um pouco a mais de conhecimento sobre isso. Hoje eu vou passar um grande resumo, beleza? Então vamos lá. Antes de eu apresentar os 16 caminhos, eu vou ensinar a calcular, beleza? Então aqui eu tenho uma data de nascimento de uma pessoa, beleza? E aí eu vou pegar esse número, que a pessoa nasceu no dia 29, bacana, do 4, do mês 4, aqui ó, mês 4, bem destacado, de 1990. Bacana? Eu vou separar essa data de nascimento, você viu a ordem? Dia, mês, milênio e o ano, bonitinho, certo? E agora você vai dividir essa coluna tipo em dois, ó, pá. E aí você vai calcular os números separados, em duas colunas diferentes. Ó, 18, 18, 22, certo? Então aqui, ó, 22. Lembrando que até 16, né? E aí antes de você colocar lá na coluna lá, porque eu vou explicar direitinho, 10, 12. E aí você vem cá e coloca 12. E aí beleza. Então você vai calcular isso como se tivesse um centro da sua cabeça aqui. Você vai calcular o seu norte de vida, bacana? Aquilo te leva para cima. Vai calcular, é nessa ordem, tá? A gente calcula o número de cima, o de baixo. O de cima e o de baixo, a soma dos dois vai dar o do oeste. Beleza? E aí a soma desses três, dos resultados, vai dar esse lado de cá. Beleza? Então aqui, ó. O primeiro número que eu tenho é 22. 22 é maior do que 16. Então eu vou ter que fazer 2 mais 2, 4. O lado direito, que corresponde ao lado da criação, né? É o lado direito para cima. É o que alimenta o lado esquerdo. O número da razão. Então o que me leva na vida aqui é esse número 4. Bacana? Beleza. Aquilo que é meu sul, né? Aquilo que me puxa para baixo, aquilo que me ancora na vida, é o número 12. Porque 12 é menor que 16, então não preciso calcular. Beleza? Então vamos lá. E aí eu vou pegar esses dois números, o 4 e o 12, e vou somar, dá 16. 16 é o nosso número máximo. Bacana? E agora eu vou somar os resultados das três. 4 mais 12, 16. 16 mais 16, 32. 32 é maior do que 16. Então 3 mais 2 é igual a 5. Beleza? 5. Beleza. Então aqui 4 mais 12, 16. 16 mais 16, 32. 32 mais 5. Vamos lá, gente. 32 mais 5, 37. Então, vamos lá. 37 é maior que 16. 3 mais 7 é igual a 10. Achamos o centro. E aí acabou a nossa conta. Bacana? Então é isso. Eu vou dar um resuminho ainda na continuidade desses números para você entender. Vamos lá. A pessoa que sofre que tem esses números de destino, o que leva ela para frente é o número 4. Que é conhecido como o do Yorosum. Ele rege tanto
os seres espirituais que estão no céu quanto na terra. Então essa pessoa é muito influenciada por espíritos. Esse número fala que geralmente é uma cobrança espiritual, tá? Então requer uma pessoa que requer desenvolvimento espiritual. Bacana? Esse número equivale aos 4 elementos do mundo e quer dizer que essa pessoa, para seguir em frente, ela não deve se esforçar fisicamente pelos outros, tá? Então aqui, ó, o que leva essa pessoa aqui para frente, basicamente, é ter religião, beleza? O que puxa para baixo essa pessoa aqui seria o número 2, né? Egilacev Sheborá, que é um número que é regido ali por Xangô, é um número de justiça, é um Odu de terra. Esse 4 aqui é regido pelo elemento terra, só a título de conhecimento, tá? Porque não dá para propagar muito sobre isso não. 12 também é terra, tá? Depois eu explico o porquê. Então aqui, essa pessoa aqui, ela não pode se esforçar, mas ao mesmo tempo ela não pode ser procrastinada, porque ela será julgada pelo Orun, os 9 paraísos, né? Deu para entender? Aqui ela não pode se esforçar muito fisicamente. E essa pessoa aqui agora aqui, ó, o que puxa para ela é procrastinar. Então é uma pessoa que tem que ter um limiar. O que é se esforçar só para ela e quando ela não se esforça para ela. Então toda vez que ela procrastina na vida para ela mesma, se esforça para o outro, mas não se esforça para ela, a vida dessa pessoa fica de forma negativa. Beleza? Então esse número de baixo aqui eu sempre olho como se tivesse aquele número que você precisa ter cuidado, aquilo que você não deve fazer na Terra. Beleza? Então procrastinação não pode. Beleza. O lado direito, presta atenção aqui, é o lado racional. É o lado que você convive com as pessoas. É o lado social e o lado de trabalho. O 16 quer dizer que essa pessoa conta com boa sorte. Mas para ela adquirir essa boa sorte aqui, requer que ela sempre estude. 16 é um número da busca da sabedoria. Tá? Então conta com boa sorte. Para ela ter boa sorte financeira e convívio, ela tem que simplesmente se educar. Educação, conhecimento mesmo, tá? Literário. Não é à toa que o nosso melhor amigo que existe nessa vida são os livros, tá? E dessa terra a única coisa que você vai levar é o conhecimento. Então essa pessoa veio para viver em comunidade e buscar conhecimento. Bacana. Esse é Alaf, esse aqui é o Xê. O Xê é o número 5, está no lado afetivo. Ó, racional, emocional, beleza? Então esses 5 aqui, ó, vamos lá. O 5, o Alaf aqui é ar, o elemento é ar. O 5, eu tenho a colinha ali para lembrar. O 5 é água. Beleza? Água. Beleza. O 5 é emocional. Bacana? O 5, esse 5, ele vem do sucesso, do brilho pessoal. Quer dizer que é uma pessoa que tem brilho pessoal para dar certo emocionalmente. Mas pede para ela ter o quê para ela reconhecer o brilho emocional? O sucesso pede que sempre a gente faça as coisas e enxergue os resultados. Esse número fala assim, me diga com quem tu andas que eu lhe direi quem tu és. Porque esse número tem talento. Mas se você anda, por exemplo, assim, aqui pede para que ela tenha talento emocional e talento amoroso. Mas se é uma pessoa que, por exemplo, anda sempre com aquelas amigas que só reclamam de namorado, nunca tem namorado, tudo mais, a pessoa, por carregar esse número, também não vai ter. Então é por isso que me diga com quem tu andas que eu lhe direi quem tu és. Beleza? Então o que tem que se fazer aqui? Quando você tiver nos ambientes questões amorosas, relacionou com alguém, sua vida tá caindo, tá indo para baixo, você tem que aprender a desapegar. Largar. Sair de lá. Senão você vai viver eternas brigas conjugais, beleza? Mas é um Odu, todos esses Odus, eles são riquíssimos, tá? Todos eles trazem muito dinheiro, muita sabedoria. A gente só tem que saber se comportar, beleza? Porque não existe espiritualidade sem o comportamento humano, beleza? Somos espíritos vivendo em carne. E nosso espírito, para ser honrado, depende de nosso comportamento. Certo? Então, no mais, essa pessoa acaba também atraindo muita inveja, porque os destinos dela para ganhar dinheiro, para ter bons relacionamentos, é muito forte. Tá? Então, o que vai proteger ao limiar da vida dela para que as calúnias daqui de baixo não a peguem é o número 4. Bacana? E aí tem um centro de vida, que ali muito rege o nosso Eledá, que na verdade está fora. O
Nosso Orinu. Tem um outro número ali que não dá para ensinar agora por quê. Mas esse é o centro da sua energia, o principal, o centro da sua cabeça. Bacana? E esse aqui é o 10. Esse 10 aqui é sua força espiritual, quer dizer que você encarnou nessa vida para dar maior suporte e resgatar dívidas dentro da sua família e dos seus ancestrais. O Odu 10 é o mais velho, é Ofum, beleza? Elemento ar. São primordiais, eles criaram, o 10 criou todos os outros Odus. Bacana? Tem uma divisão muito gigantesca, tem a divisão, também tem a localização pelo jogo de búzios, e tem a ordem de nascença, de chegada ao planeta, que é a ordem de Orunmila. Então vai lá, beleza. O que esse 10 aqui fala? Essa pessoa tem uma energia muito ancestral, tanto o espírito, como seres divinos, como os deuses, como o próprio Deus, a própria família de sangue, reencarnação, né? E aí, esse 10 aqui, você tem que tomar sempre muito cuidado com a sua família, porque você pode adquirir traumas de família, maldições de família. Exemplo, se o seu pai tem uma tendência de alcoolismo, você vai carregar essa tendência de alcoolismo. Então você tem que combater ela. Deu para entender isso? Então a própria vivência familiar já é um aviso. A própria tendência familiar já é um aviso que você tome cuidado. E essa tendência familiar pode ser também de pessoas que já desencarnaram há muito tempo. Sua bisavó que você nem conheceu. Beleza? Então é um Odu de ancestralidade, é muito forte. Então essa pessoa também nasceu para, como se diz, ter cargo espiritual. Além dela, ou para ela vencer na vida, ela precisa de espiritualidade. Para vencer essa encarnação, suprir a sua encarnação, ela tem que cumprir os dogmas de espiritualidade da vida dela e sempre fazer reverências a Deus e seus ancestrais, para que ela possa simplesmente viver em paz, pagar a encarnação dela. Show de bola? Deu para entender como é que afeta a vida da gente? Geralmente quem faz isso aqui e trata esse Odu aqui, geralmente tem uma vida muito boa. Toda pessoa que carrega ali muito dessa sempre vai ter muita cobrança de família, vai ter sempre aquela coisa assim de mãe tóxica, pai tóxico, algum trauma de família que vai sobrecarregar você emocionalmente. Então quando a gente trabalha o Odu, especificamente o Odu 10, quando a pessoa disso já tem, então deixa o campo de vida dessa pessoa livre para conquistar o que ela merece, porque a pessoa aqui em questão merece muita coisa. Mas se ela estiver bloqueada, por exemplo, aqui, o resto não vem, porque o centro da cabeça seria o principal. Bacana? Ah, mas eu não tenho esse 10 e tenho problema de família. Todos os Odus, a gente pode cair nele igual um sistema de relógio. Cada hora eu posso ter problema em alguma coisa. Pode, certo? Mas não é sua missão de vida. E aí tem coisas pontuais que a gente vai ver sobre essa questão de Odu, que só através do jogo. Eu estou fazendo aqui simplesmente para... Simplesmente não, é muita informação. Você não está tendo dinheiro para pagar um bolo de chá, sentar no jogo ali, pagar, a situação está difícil para você. Se alinhe por isso aqui para ver mais ou menos o que você está fazendo de certo ou errado na sua vida, para que a sua vida seja próspera, que a sua vida seja amorosa, para você desbloquear seus próprios caminhos, para você ter conhecimento, porque não adianta eu tentar me esforçar numa coisa que eu não tenho conhecimento. Certo? A gente fica meio perdido na vida. Então isso dá uma orientação sensacional. Beleza? Então você vai descobrir o que você veio fazer aqui na vida. Basicamente essa pessoa veio para ter sucesso financeiro, sucesso amoroso, mediante a cuidar da sua vida espiritual e da sua vida ancestral. Pronto. Certo? É isso que eu estou trazendo para vocês aqui, informações simples, beleza? Eu vou falar um pouquinho dos 16 da característica, um pouquinho de cada um, para até vocês mesmos tentarem achar. E eu prometo que num próximo vídeo eu vou fazer um pouquinho a mais de informação de cada desses Odus, para você se reconhecer um pouquinho melhor, tá? Mas o que eu posso fazer para vocês em questão de caridade mesmo, nessa questão, é passar um pouquinho do conhecimento para não ficar tão vago a vida de vocês perante a espiritualidade. Beleza? Mantenha aí. E aí, galera, de novo, ó, deu uma pausadinha, agora eu tô voltando. Tô aqui no meu quadro de aulinha mesmo que tem aqui em casa. Tem a colinha aqui que eu vou deixar aqui por um bom tempo para melhorar o ensino aqui do pessoal. E aí, vamos lá. Pelos números que você achou, dificilmente você vai achar o número 1, tá? Pessoas desse século não têm o número 1. Então, vamos lá. Mas é só título de conhecimento mesmo, né? Todos nós temos o número 1, porque o número 1 é o Karan. O Karan é o poder da fala.
tá? Então vamos lá. O número 1, o Karam, é a insubordinação, a individualidade. Bacana? Todos nós temos, é como se fosse o direito de livre-arbítrio, o direito de oração. Entendeu isso? Então, ninguém vai achar. Então eu não vou muito explicar não. 2, Ejioku, a dúvida. Esse Odu é um Odu de muito sucesso, muita força, tanto que ele é um dos Odus primordiais, né? E aí... Não, Turupon, não é não. Ejioku é a dúvida, onde que rege Ibeji. Ibeji fala que você tem que trazer a felicidade para dentro da sua casa, fazer festa de aniversário. Toda vez que você trouxer a felicidade para dentro da sua casa, você vai ser uma pessoa muito próspera. O problema desse Odu, como ele é 2, a gente ao mesmo tempo pensa uma coisa, ao mesmo dúvida. Então a gente traz questionamento. É um Odu muito questionador. Então muitas vezes as pessoas desse Odu 2 acabam sendo infantil, porque ela questiona, mas é aquele questionamento que você já quer ouvir a resposta que você tem na cabeça, tá? Uma dica desse Odu 2 para você nunca negativar ele é nunca discutir dentro de casa. Tiver que discutir com o marido fazer aquela DR, leva para fora, discute fora de casa e aí depois você entra, beleza? Então, 3, Etalgundá, onde rege Ogum, um Odu de fogo. É um Odu de guerra, mas a guerra existe a vitória. O importante desse Odu é isso. Você tem que reconhecer as coisas ruins da sua vida para aprender a se proteger. Então é um Odu de proteção. Bacana? Número 4, Irosum, a calma. Ele negativado, você não vai ter calma com nada. Sua vida vai ser um eterno tormento, né? Mas se você estiver bem com a espiritualidade, igual eu falei que caiu aquela hora, você vai ter... Por que ele é terra? Quem rege muito é Egungun e as sociedades espirituais. 5, Oxê, o brilho, um Odu de água, rege ali a Jez, Oxum. Cada Odu desse rege em vários orixás, tá? E tem umas misturas elementares aí também que eu não vou explicar. Mas 5, Oxê é o sucesso, cara, sucesso de tudo, tá? Aí que envolve também o sucesso artístico junto com o Bará ali, beleza? Que é o 6, que é a riqueza, tá? É a fortuna. O 6 quer dizer que a mudança de toda a sua carência pode se tornar, toda a sua carência é pobreza, que toda a sua carência pode se transformar em fortuna. Esse Odu pede muito que você sempre faça as coisas em silêncio. O problema de quem tem esse Odu 6 é que fala demais. É aquele negócio de querer contar para as amigas coisa. Beleza? Isso não funciona. O segredo do sucesso é o silêncio. Beleza? 7, odia, violência, o rancor, a raiva. Né? Se você está positivo com Odi, você não vai guardar mágoa, não vai ter aquele fogo, aquele temperamento tempestuoso. O 7 também eu falo que é uma grande cobrança espiritual, mas é uma cobrança divina. O 7, para você, quando você está positivado, você vai ter tudo, tá? Porque ele é representação do material. Odi realmente é um Odu primordial da matéria, né? O primeiro é Ogwe, que é a vida, o Ieku, que é o segundo, que é a morte, e o Ori, ou Ori, que é a espiritualidade, 7, material, Odi. Então, é os 7 caminhos, é o famoso número 7, né? Tudo aquilo que você pede na espiritualidade, você vai ganhar no material. A grande coisa é que o grande segredo desse Odu é que você sempre guarde dinheiro, qualquer quantia. Porque quando você tem dinheiro, as pessoas desse número 7 têm a tendência a gastar com prazeres. Ah, não tem dinheiro, vou gastar para ir para o Samba Prime. Você não pode fazer isso. Você tem que aprender a guardar. Se você estiver no limite, nem que seja 10, R$1, você tem que aprender a guardar para sempre ter dinheiro, tá? Não guardar e aí você fica nervosinho, rancoroso, menos dinheiro na sua vida. Lembra que esse também eu considero um grande cobrador espiritual. A insatisfação, rege muito Oxum. É aquela pessoa que sempre está insatisfeita. Rege também as coisas boas. É um Odu, é o segundo Odu mais velho, é importante pra caramba. Quer dizer que você tem um cargo de iniciação, que você tem um certo destino, certo dom para magia, espiritualidades afim. Se tiver positivo, tudo que você colocar o dedo vai germinar. Rege fertilidade. É muito lindo esse Odu.
né? Ele é o 8, a roda do infinito. Aquilo que você planta, você colhe. Bacana? Se você está insatisfeito reclamando na sua vida, você vai plantar mais insatisfação e a sua vida vai ser aquele eterno ciclo de... Beleza? E aí o que acontece é, essas pessoas do 8 geralmente, elas se entediam muito daquilo que faz. Então são pessoas que começam a fazer uma coisa e largam. Ficam meio preguiçoso. Entendeu? E aí isso... A insatisfação ela só termina quando a gente está satisfeito. E é uma satisfação muito física. Aquele exaurindo, ó, venci, tô suado. Dá para entender essa atitude? E aí é muito difícil, para quem, por exemplo, cada Odu desse, é muito difícil vencer o lado negativo de cada Odu desse. Né? O 8, a pessoa não fica satisfeita com nada, cansa e ela fica temperamental. Aí vira briguinha, nervosinha. Mas né, cada um com cada um, né? 9, ossá, alienação, aquela pessoa que só tem um jeito de pensar, tá? Rege sangue, é um Odu de água, ali rege Iemanjá, Yamin. Os orixás, enquanto o 7 é muito masculino, o 9 é muito feminino. Ele rege o útero, rege o sangue, né? Então pessoas de Ossá geralmente elas não têm uma cabeça muito boa, o emocional toma muito conta, são pessoas que em negativo têm tendência a serem deprimidas. Para mim é o Odu mais difícil que tem. Se essa pessoa tem isso, ela precisa sempre estar se tratando espiritualmente, porque ela não consegue pensar. Ela só tem um jeito de pensar. E aí gasta muita energia pensando, tá? Mais do que o normal dos outros. Tá? O 8 também faz isso, o 5 faz isso. Alguns Odus também tem essa coisa de gastar o mental, mas quem é do 9, bacana? Então vai ter sempre um processo ali não de ansiedade, mas mais de depressão. Então tem que ser tratado, não tem paz, tá? Mas é isso, aí você conhece uma pessoa de 9, do capiroto aí, sai correndo. Mas não corre não, mas corre sim. Mas aí, tem que ser tratado, são pessoas que precisam de ser tratadas. Tem forte, axé, forte energia espiritual, mas como só pensam de um jeito, tá? Tem sangue à flor da pele, são pessoas difíceis, mas impositivas, extremamente ricas, extremamente sortudas, entendeu? Vai ter muito axé, muito amor, vai ter muito tudo. Por isso que é um Odu muito difícil, porque dá muita coisa. Então se pede muito autocontrole, esse Odu também. Bacana? Então lá, 10, gente, eu tô meio fora de esquadro, mas eu vou mais a minha voz, segue a minha voz e vamos lá, tá? 10, Ofum. Ofum ali é a doença. Quando a gente tá saudável, a gente tem tudo, tá caminhando, a gente tem paz. Então eu falo muito que é um Odu de paz, né? Quando a gente não tem... O final de toda a nossa paz é a doença, aquilo que dá nos nossos nervos, né? Igual eu expliquei, é um Odu ali que entra Oxalá, né? Que as pessoas consideram como Jesus Cristo, são os nossos ancestrais, aqueles que morreram pela gente. Bacana? Então, ó, é um Odu de ar, é um Odu de velho, é um Odu que pede para se vestir branco. São pessoas, geralmente quem tem esse Odu são pessoas sábias assim, mas geralmente tem uma tendência a ser ranzinza mais velho, sabe? Tem temperamento de velho, aqueles rabugentinhos. Então, isso aí, tá? 11, o Oren, a pressa. Esse Odu é o Odu da espiritualidade. Ele negativo, ele rege também, ele rege a espiritualidade, mas ele rege a energia da sexualidade também. Por quê? A maior força espiritual que nós temos, a combustão nós vivos, é o poder sexual, tá? Tanto que o sexo gera vida, tá? E nesse processo a mulher tem ali parte de um poder divino de Deus de gerar uma vida, né? Então é isso. É um Odu que a inquietação, o desespero, o desgaste, pede para você ter organização. Sempre muito organizado, muita agenda, ter agenda, fazer as coisas ali. Se não é para, se você já terminou suas tarefas, não inventa outra, entendeu? Senão vai ter um desgaste físico. E aí se você tem esse 11, presta atenção, diquinha. Você acaba trazendo conflitos para a sua vida. Só de você ter esse 11, você tá negativado, você vai dar bom dia para a pessoa te dá uma patada. Tá? É um problema que você tá negativo.
Beleza? Melhor dica aí. Bacana? Eu vou falar tanto mais desse Odu não, que já tá bom. Ó, 12. Ejilacheborá, a justiça, né? Tem a ver com terra. Esse Odu 12, ele fala da vida espiritual, dos 9 céus, igual no budismo, bonitinho, combina com o Yorubá também, né? E aí tem os céus dos deuses, os céus do inferninho, e aí esses céus acumulando os 12 ministros. É um Odu que traz a justiça, mas ele traz mais um julgamento humano na Terra, né? Regido ali por Xangô, porque quem faz o julgamento espiritual mesmo de karma da gente é Oxalá. Tá? A gente o povo confunde muito isso. Quem traz assim essa justiça física pra gente, julgando o acontecimento agora, aí vem o Odu 12 ali e aí responde muito o Xangô. Mas são coisas extremamente diferentes, tá? Mas é isso. E aí, esse Odu 12, se você estiver preguiçoso, não quiser fazer nada, você vai ferrar a sua vida. Infelizmente, tá? E gera pessoas mais mimadinhas, tá? Fica Netflix, essas coisas, acaba com a vida da gente. Então você tem que ser mais proativo em algumas coisas. 13, Egia Olobon, a meditação. O Olobon, ele pede Odu de Inhaçã ali, falo muito que é Inhaçã, são pessoas, esse Odu, ele é de um treinamento espiritual, mas ele traz uma dúvida, como se fosse um signo, assim, seria os librianos. Eu sou libriano, mas eu não sou, assim, de gerar dúvida. Ah, quero, mas não quero. Então, toda vez que você tiver esse Odu na sua vida, o 13, né? Aí você fala, uma hora você quer, uma hora que você não quer, uma hora que você não quer. Isso é o seu lado negativo, tá? E aí sempre recomenda que você pare e analise a sua vida. De que forma? Vendo resultados, sendo mais práticos, porque você se torna uma pessoa muito agitada e nada prática. Tá? Gasta muita energia mental pensando nas possibilidades, quero dizer isso, quero dizer isso. Isso gera conflito, isso gera DR. Então, para você evitar que você tenha coisas mais práticas na sua vida, tá? Uma meditação mais prática, não é de imaginação não, porque a pessoa já tem a tendência de imaginação. Então, o ideal é que você seja uma pessoa mais prática. Beleza? É um Odu forte. Ikaori, que é o 14, a sabedoria. Rege ali muito a sabedoria. Oxumaré, né? O símbolo dele tanto é a cobra, a serpente, a dona da cura. A serpente é o símbolo de sabedoria. E aí ele fala Ika. Ika é o domínio sobre a reencarnação, a renovação. Tá? Fala muito sobre o conhecimento de matéria e de espiritual. É um conjunto, tá? É um Odu de muita felicidade, é um Odu de muita riqueza. Então vamos lá. O que a gente tem a ver com esse Odu? Se você tem, seu filho tem, alguma pessoa que você conhece tem, essa pessoa tem que tomar muito cuidado com questões de vícios e grupos de companhia, beleza? Porque aquilo que me faz bem, às vezes não vai fazer bem para os outros, tá? Mas é um Odu, cara, é um Odu fantástico, tá? Mas todos eles são, na verdade, né? Mas aí tem um pouquinho mais de cuidado, principalmente com tendências a beber, a fumar, qualquer vício mais físico, tá? Tenha calma com isso. Não só isso, mas, por exemplo, assim, dirigir em alta velocidade, como fala de reencarnação, fala de morte, né? Pra gente reencarnar o desencarne e o encarne. Então a gente nunca pode passar os limites de certas coisas, beleza? Então lá, 15, o Belgundá, o discernimento, o sangue. O discernimento, ele traz ali o conhecimento da Mãe Terra, o conhecimento de espíritos da natureza, que são os orixás que regem, né? Os oduns, que os orixás estão lá em cima, os orixás não descem. O conhecimento da natureza, da espiritualidade, devolver à Mãe Terra aquilo que você come, o agradecimento à Terra mesmo, a Mãe Terra, o planeta, né? E esse traz a sabedoria das plantas, das ervas medicinais. Bacana. Quem tem esse Odu, a forte tendência aí é virar hippie, sair do ar. Então a gente toma cuidado um pouco nessa parte ali mais social. Bacana? O Odu também muito rico. Todos, nossa, solução.
Vamos lá, a Láfia, a boa sorte, o Urumilá, pede que você tenha controle espiritual sobre a matéria. Você com conhecimento, você já sabe, igual eu expliquei lá, que a única coisa que você leva desse mundo é espiritualidade. Bacana? Então é o Odu que para você sempre estar sempre positivo com ele, que você sempre esteja lendo, por exemplo. Uma coisa que ajuda muito é os arquétipos também, tá? Um arquétipo desse 16 para você ter boa sorte na sua casa, tenha livros. Olha que simples. Só de você ter livros, você já estimula esse número 16, né? Que é o Odu de Orunmila, que a gente chama como Aláfia. Bacana? Em outras culturas a gente chama de Oturá. E aí, beleza, gente? Olha, basicamente é só calcular. É só fazer isso, voltar o vídeo quantas vezes você quiser, e aí eu falei um pouquinho do seu número. Tem muita coisa que você vai encontrar também na internet, tem muita coisa errada que você vai encontrar na internet. Agora a gente só pode ter certeza de saber qual é o seu Odu, qual que é o seu destino, meu amigo, minha amiga, entendeu? Exu te ama, então presta atenção. Oxalá quer seu bem. E aí, se você não sabe exatamente, está em dúvida, o que confirma realmente o Odu que a gente tem para a vida, aqui é a tendência da nossa nascença que a gente carrega no nosso corpo. Mas aqui não mostra qual seria o melhor Odu para você ter de destino. Entendeu? Muitas vezes você vai num lugar, num centro, uma casa centro de Umbanda, um pai de santo, aí joga para você e fala assim, olha, teu Odu ali é 10, então você é de Oxalá. Bacana. Aí vai lá e faz você começa a cultuar Oxalá. Cara, você já nasceu com essa energia do ar. Bacana? Você vai cultuar 2 vezes a mesma energia? Não. Aí muitas vezes chega lá e fala assim, não, é realmente igual o caso que eu dei aqui, né? Que é 4 terra, 12 terra, 16 ar, 5 água, 10 ar. Então a pessoa tem muito ar, muita terra e uma água. Não tem fogo. Então o que faltaria para equilibrar a pessoa do caso que eu dei, que é do dia 29/4/1990? Algum desses Odus aqui vermelho que são de fogo. Entendeu? E aí só jogando. Para a gente confirmar se vai ser realmente um Odu de fogo, qual o orixá que vai ser melhor para esquentar a sua vida, entendeu? E aí a gente vai tirando essas dúvidas, conforme realmente um jogo de búzios. E aí, galera, fica a dica final que nesse mês de agosto é um mês que a gente faz sempre caridade para não ficar no desgosto da vida. É o mês do Odu 7, é o mês da caridade, é o mês que a gente tem que aprender a dar para receber, os 7 caminhos materiais. Então, esmolar caridade é um caminho da matéria, tá? Todo mundo tem que aprender a fazer caridade por causa da matéria. Eu estou fazendo o jogo social, que é R$20, né? O jogo a consulta. Você pode ir na rede social, pegar meus dados, entrar em contato comigo no WhatsApp, mandar mensagem. Depois conta aí para mim o que você achou do vídeo, das informações, se te orientou alguma coisa, se não te orientou, se você ficou com dúvida ou não ficou. Agradece, fala qualquer coisa, mas fala meu amigo. Beleza? Então aqui, o que eu posso fazer para vocês mediante esse mês, você que está apertado, né, nessa zona de crise que nós estamos vivendo, é o jogo social por apenas R$20. É só depositar, marcar consulta. Eu já iniciei as consultas antes de agosto, porque já tinha muita gente para jogar e eu não queria ficar acumulado, beleza? O jogo geralmente demora 1 hora, eu peço só que não passe de 1 hora, porque eu tenho que atender outras pessoas, bacana? Então, gente, quiser entrar em contato, quiser ajuda, a consulta melhorzinha, melhor direcionamento na sua vida espiritual, aquilo de quem você realmente deveria cultuar, qual a energia que lhe falta, entre em contato comigo. Bacana? Beijo para vocês, que a luz do sagrado esteja com vocês. Aguardo vossas respostas. Até mais!